Bem-vindos ao Histórias do Tio Francisco, onde cada conto é uma janela para a sabedoria. Vamos mergulhar na narrativa de hoje e explorar os tesouros que ela tem a nos oferecer. Há muito tempo, em um vilarejo afastado do frenesi do mundo moderno, entre vales verdes e rios que serpenteavam como fitas prateadas, vivia Helena, uma anciã de notável sabedoria. Ela era a guardiã de um jardim extraordinário, conhecido por poucos como o Jardim das Decisões. Este não era um jardim comum. Era um santuário, onde cada planta representava uma escolha significativa feita por alguém da comunidade ao longo dos anos. À primeira vista, o jardim poderia parecer apenas uma paisagem encantadora de flores coloridas e árvores frondosas. Contudo, para aqueles que se atreviam a olhar mais de perto, revelava-se um campo vibrante e pulsante, onde cada pétala e folha contava histórias de vidas entrelaçadas e decisões cruciais. Era um lugar onde passado, presente e futuro coexistiam harmoniosamente, permitindo que os visitantes vissem as ramificações de suas escolhas não apenas em suas próprias vidas, mas também na daqueles ao seu redor. Certa manhã, envolto na névoa suave que encobria o vilarejo, um jovem chamado Lucas tomou coragem para procurar Helena. Ele era conhecido em toda a região por sua hesitação crônica em tomar decisões, sempre dividido entre possibilidades e paralisado pela indecisão. Em um ponto de ruptura, sentindo-se atolado pelos caminhos não escolhidos, Lucas ouviu o chamado do jardim como um farol de clareza no meio das suas incertezas. Ao chegar à casa de Helena, foi recebido com um sorriso caloroso e uma xícara de chá de ervas. A sala estava repleta de livros antigos e artefatos que exalavam histórias ancestrais. Helena, com seus olhos penetrantes e voz serena, exalava uma presença que combinava a sabedoria dos anos vividos com a curiosidade eterna de uma mente jovem. "Bem-vindo, Lucas", ela disse. "Você está aqui para descobrir o que verdadeiramente desejas, ou é apenas a busca de alma inquieta que te trouxe até mim?" "Estou preso, Helena", admitiu Lucas, olhando pensativamente para suas mãos. "Parece que cada caminho que encaro é encoberto por neblina, e temo que, ao tomar uma decisão, todas as outras possibilidades desapareçam." Helena assentiu compreensivamente, gesticulando para que ele a seguisse. "Vamos ao jardim. As raízes do entendimento se nutrem de experiências, mas o primeiro passo é sempre o mais importante." Ao saírem da casa, caminharam por um caminho, sinuoso em direção ao coração do jardim. A trilha era ladeada de flores, cuja fragrância enchia o ar de aromas doces e terrosos. As árvores, com suas copas que se erguiam como protetoras ancestrais, sussurravam ao vento segredos de épocas passadas. Então, diante deles, surgiu a majestosa árvore das escolhas não tomadas. Suas folhas cintilavam com uma luz quase sobrenatural, e o tronco grosso parecia pulsar com uma energia própria. Helena parou ali, permitindo que Lucas absorvesse o significado profundo que aquela árvore representava. "Esta árvore", Helena começou, sua voz carregando um tom reverente, "é um monumento às decisões não realizadas. Cada folha brilha com um brilho próprio, representando um caminho que poderia ter sido." Ao tocar o tronco da árvore, Lucas foi instantaneamente transportado para um mar de visões de todos os caminhos que ele nunca trilhara, cada um desenrolando-se diante dele em série de momentos vibrantes e cheios de vida. Algumas lágrimas de remorso pelo que poderia ter sido se misturaram a sorrisos de alívio por perigos que evitara. É um lembrete de que as possibilidades são infinitas, mas nosso tempo limitado, Helena comentou suavemente. "Olhar para o que não foi pode ensinar, mas viver preso ao ir-se pode nos impedir de ver a beleza do agora." Quando Lucas finalmente afastou a mão da árvore, uma nova compreensão começou a se formar em sua mente. Talvez não fosse sobre escolher o caminho perfeito, mas sobre viver intencionalmente cada escolha que fizesse, aceitando as consequências como parte de sua jornada. Com Helena ao seu lado, ele estava preparado para continuar essa visita transformadora pelo jardim, ansioso para descobrir mais sobre as complexas camadas de suas decisões.
Depois de uma jornada repleta de revelações, sob a presença imponente da árvore das escolhas não tomadas, Helena guiou Lucas por um novo caminho, ladeado por fileiras de arbustos floridos. As pétalas formavam padrões geométricos de beleza hipnotizante, cada uma delas representando escolhas acertadas e cuidadosamente cultivadas ao longo do tempo. À medida que avançavam, Lucas era envolvido por um murmúrio suave, vindo dos arbustos, como se as flores estivessem em uma conversa contínua sobre histórias de sabedoria. Era uma sinfonia de sussurros que ele só podia ouvir ao se inclinar para mais perto, sentindo a brisa que carregava suas fragrâncias. Estas flores são as escolhas cujo impacto positivo ressoou em muitos, explicou Helena, seus olhos brilhando com o reflexo das cores ao seu redor. Cada uma delas representa um ato de coragem, compaixão ou sinceridade que não apenas mudou a vida do decisor, mas também tocou as vidas daqueles ao seu redor. Lucas parou diante de uma flor particularmente vibrante e, ao tocá-la, foi imerso em um turbilhão de memórias. Vislumbres de momentos onde ele, mesmo hesitante, ajudara amigos em tempos de necessidade ou insistira em honestidade mesmo quando era difícil, passaram por sua mente. Esses momentos singulares, embora pequenos em sua execução, tinham efeitos ondulantes, que continuavam a se expandir particularmente em tempos de dificuldade. Lucas começou a entender que essas flores representavam os nobres desdobramentos das suas escolhas, mostrando-lhe que decisões baseadas no coração e na razão podem florescer em beleza e significado duradouros. Por que então é tão fácil se esquecer dessas flores quando enfrentamos novas incertezas? Lucas perguntou, intrigado pela sua própria tendência de se concentrar mais nas sombras do que nas luzes. Porque o cérebro humano, querido Lucas, Helena respondeu, é como um jardim. Precisa de constante atenção e cuidado para prosperar. Às vezes, as ervas daninhas dos medos e arrependimentos crescem mais rapidamente. No entanto, cada flor aqui te lembra do potencial que cada um de nós carrega, de florescer além das adversidades, quando nutrimos nossos valores sob o sol do otimismo e da ação. Continuando a aventura, chegaram a um pomar, onde árvores frutíferas pendiam pesadamente com frutas radiantemente luminosas. O aroma doce que emanava das frutas era, curiosamente, cheio de promessas de novos começos. Estas são as frutas das escolhas feitas com sabedoria e visão, disse Helena, colhendo uma e oferecendo a Lucas. Nutrem não apenas o corpo, mas, mais importante, o espírito. Elas ensinam que para cada escolha há uma consequência, uma responsabilidade que não pode ser esquecida. Ao morder a fruta, Lucas foi transportado para momentos em que havia tomado decisões ponderadas, para o bem coletivo ao invés do benefício imediato. Sentiu não apenas a importância, mas também o poder que suas decisões carregavam, percebendo que, mesmo em momentos de incerteza, ele era mais capaz do que imaginava. Percebo agora que as escolhas certas nem sempre são as mais fáceis, refletiu Lucas, seus olhos se iluminando com uma nova compreensão. Mas com elas posso realmente ver o impacto do que faço. Helena assentiu, satisfeita com a clareza e humildade nas reflexões de Lucas. O caminho da vida é pavimentado pelas nossas decisões, e quanto mais vibrante seu impacto positivo, mais doce o fruto que colhemos. Com o coração cheio e a mente iluminada, Lucas se preparou para embarcar na próxima fase de sua viagem pelo jardim, mais consciente do seu poder como agente de mudança em sua própria vida e na daqueles que o cercavam. Regozijando-se com as lições adquiridas entre flores e frutos, Lucas e a sábia Helena aventuraram-se em uma área do jardim que, à primeira vista, parecia envolta por uma sombra enigmática. As árvores aqui eram altas e suas copas fechadas mal deixavam passar os raios de sol, criando um jogo de luz e sombra que dançava sobre a trilha sinuosa como reflexos de pensamentos hesitantes e destinos incertos. Este lugar, Helena começou, sua voz reverente ressoando no silêncio, representa as decisões que nascem do medo e da dúvida, aquelas que nos fazem sentir como se estivéssemos caminhando em areia movediça, sempre à mercê das sombras que criamos em nossas mentes.
Lucas avançou com cautela, seus passos ecoando uma valsa de reflexão na superfície da trilha coberta de folhas secas. À medida que exploravam mais profundamente, a sensação de estar perdido no meio de suas próprias preocupações se intensificava. Ele recordou momentos em sua vida onde deixar de lado oportunidades parecia ser a escolha mais segura, enquanto, na verdade, estava simplesmente permitindo que o medo governasse seu caminho. Helena, como posso escapar dessas sombras, se parecem, me seguir aonde quer que eu vá? A perplexidade de Lucas era palpável, uma procura sincera por iluminação. Para escapar das sombras, primeiro precisamos nos render a elas, Helena respondeu, sua mirada fixando um ponto além das árvores que Lucas não conseguia ver. Conhecê-la, aceitá-las e então não permitir que dominem suas decisões. O caminho é sempre mais claro quando reconhecemos as próprias hesitações. Lucas parou, ao perceber um raio de luz que penetrava as sombras, clareando o caminho adiante. A luz focava em uma planta solitária e resiliente, a flor da coragem. Suas pétalas ofuscantes eram um contraste no escuro, um lembrete efêmero do poder inato de cada ser humano de enfrentar até os mais densos nevoeiros de incerteza. Instintivamente, Lucas se ajoelhou diante da flor, uma flor que desafiava a escuridão, ao manter-se firme em meio aos desafios, absorvendo tudo e projetando apenas luz. Era uma metáfora viva do que Helena sempre dissera. A verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. Cada um de nós possui esta flor dentro de si, Helena comentou, observando Lucas, que ainda estava absorvido em contemplação. Ela floresce cada vez que escolhemos agir, não por imprudência, mas por um profundo entendimento do que verdadeiramente importa. Lucas fechou os olhos, permitindo-se lembrar de todas as vezes que, mesmo sem total certeza da direção, tinha dado um passo à frente. Silvia, sua irmã mais nova, pediu sua ajuda quando considerou suas próprias ansiedades, marcas do passado que outrora escaparam mesmo de sua empatia. Em seu âmago, Lucas encontrou novos alicerces, um poder e uma determinação que apenas esperavam o momento certo para se manifestar. Quando abriu os olhos novamente, Lucas se levantou, seu coração palpitando forte, mas agora ritmado por uma batida constante de propósito. A escuridão ao seu redor parecia menos opressiva, menos incompreensível, como se agora pudesse realmente ver a luz infiltrando-se através da folhagem, revelando o caminho verdadeiro. Uma jornada iluminada por conhecimentos e insights adquiridos no coração do jardim. Com Helena, Lucas sentiu-se pronto para seguir adiante, conhecendo melhor a presença de suas inseguranças e, mais importante, reconhecendo sua capacidade de transformá-las em trampolins para suas decisões futuras. Era tempo de continuar percorrendo o jardim, uma migração de sombras que prometiam ser dissipadas pela sabedoria recém-descoberta. Com a coragem recém-descoberta, acendendo sua determinação, Lucas, ao lado de Helena, chegou a uma parte do jardim onde o terreno declinava suavemente em direção a um lago de águas cristalinas. Este era o Lago das Reflexões, cuja superfície espelhada capturava as nuvens e o céu em um abraço constante de quietude. Aqui, as águas não apenas refletiam a aparência, mas revelavam as verdades ocultas sob a superfície da consciência. Cada escolha carrega um peso, e aqui é onde aprendemos a compreender verdadeiramente o impacto de nossas ações. Helena disse suavemente, seus olhos percorrendo a paisagem como se estivesse extraindo sabedoria das próprias águas. Lucas se aproximou da borda do lago, fitando seu reflexo ainda indeciso enquanto as águas acomodavam solícitas sua imagem. À medida que a inquietação da água subia com a brisa, ele viu a si mesmo não apenas como o jovem que ele era, mas também como o agente das ondas que emanavam para longe, no grande tecido da vida. Este lago mantém um espelho do passado, Helena continuou, gesticulando para que Lucas olhasse mais atentamente. Aqui podemos ver as consequências de nossas ações, o bem que fizemos se alongando como ecos e as sombrias decisões exigindo a luz do conhecimento.
Lucas foi engolfado por visões de épocas em que escolhas tomadas às pressas causaram dano ou arrependimento. Ele viu os rostos daqueles afetados diretamente por suas palavras pronunciadas sem reflexão e atos feitos por desespero competitivo. Essas lembranças eram duras, mas suas bordas afiadas eram suavizadas por um entendimento renovado de que cada erro continha em si a semente do aprendizado. É difícil encarar nossas próprias falhas, disse Lucas, a tristeza e o arrependimento, presentes em sua voz. Mas há algo superadoramente empoderador em aceitar e buscar reparar o que está ao nosso alcance. Helena assentiu, reconfortando-o com um sorriso gentil. Nós nos tornamos verdadeiramente sábios quando aprendemos a transformar arrependimentos em lições e nos emancipamos do ciclo da repetição. O perdão, tanto para com os outros quanto para consigo mesmo, é essencial para seguir em frente. Percepção de que precisava fazer as pazes com suas escolhas, tanto passadas quanto presentes, passou por Lucas como uma rajada de vento fresco. Ele viu a importância de perdoar não apenas àqueles que pudesse ter magoado, mas também a si mesmo, permitindo-se a esperança de recomeçar com mais sabedoria e intenção. Onde começar então? Lucas questionou, absorvendo o intricadamente tecido passado que agora parecia mais claro do que antes. Assim como o jardim perdoa o inverno na expectativa da primavera, Helena respondeu, você também deve perdoar a folha caída, sabendo que há novo crescimento à frente. Prime, porque seus atos hoje podem florescer amanhã. Lucas ponderou. Sobre essas palavras, imaginando cada folha como uma possibilidade de crescimento, sua visão vagando do lago sereno até os arbustos onde nasciam novos rebentos. Era uma promessa silenciosa de que sua história estava apenas começando. Cada escolha se abrindo como pétalas sob o brilho da manhã. Com uma respiração profunda e renovada determinação, Lucas se ergueu. Sabia que precisava deixar o passado, onde pertencia na superfície do lago, agora apenas um eco dos aprendizados adquiridos. Caminhando ao lado de Helena, ele começou a ver o jardim não só como um lugar de decisões passadas, mas também como um campo fértil para o potencial futuro florescer. Ele estava pronto para trilhar o caminho que agora se desenrolava à sua frente, carregando consigo não apenas as cicatrizes de arrependimentos, mas, mais importante, as marcas de ouro da sabedoria, transformando o que poderia ter sido perdido em fundamento para o que ainda podia ser ganho. Juntos, seguiram passos firmes na direção do que o próprio destino ainda não revelara. Deixando para trás o lago das reflexões, Lucas e Helena chegaram a um mirante, uma saliência de rocha que oferecia uma visão soberba de todo o jardim e do vilarejo além. Aqui, o céu se estendia infinito e azul, tocando o horizonte onde montanhas majestosas se erguiam, alinhadas como guardiãs de promessas e possibilidades que esperavam ser desveladas. Cada decisão que fazemos é como plantar uma semente, Helena disse, sua voz sendo levada suavemente pelo vento. Algumas sementes demoram a crescer, enquanto outras florescem mais cedo do que esperávamos. É essencial cuidar de todas com consciência e intenção. Lucas olhou para a cena à sua frente, com a mente fervilhando de uma nova compreensão e apreço pelas oportunidades que agora se estendiam como um cobertor de possibilidades diante dele. Ele percebeu que as decisões que antes o assombravam agora pareciam monumentos de crescimento pessoal, cada uma contribuindo para a trilha que construía. Como posso garantir que as escolhas que fazemos hoje serão as certas para o amanhã? Lucas perguntou, sabendo agora que a abordagem das decisões era uma dança entre a intenção e a incerteza. Helena, sentindo seu desejo genuíno de aprender e crescer, respondeu com serenidade. Não há garantias absolutas em qualquer escolha que fazemos, mas a integridade de nossas intenções pode guiar nosso caminho. Ao plantarmos sementes de bondade e sabedoria hoje, nutrimos um futuro de relações fortes e realização pessoal. Com essa sabedoria imbuída em seu coração, Lucas fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Abordaria cada novo desafio com coragem e compaixão, considerando não apenas suas próprias necessidades,
mas também o impacto mais amplo sobre o mundo e os outros. Ele reconheceu que cada dia seria uma nova chance para fazer escolhas significativas e positivas. Agradecendo Helena por sua orientação e inspiração, Lucas se despediu do jardim com um coração repleto de propósito e gratidão. Cada passo longe do jardim era agora movido por um novo ritmo de confiança. Confiança na sua capacidade de enfrentar o que o futuro lhe reservava. De volta à vida cotidiana no vilarejo, Lucas pôs em prática as lições aprendidas no jardim. Ele começou a compartilhar suas experiências com outros, inspirando amigos e família a refletirem sobre suas próprias decisões e os desdobramentos que poderiam desencadear. Com o tempo, ele notou uma mudança sutil mas poderosa à sua volta. Uma comunidade despertando para o potencial transformador de suas escolhas cotidianas. Era o começo de uma nova era para Lucas, o viajante que retornara com o espírito da sabedoria, trazendo contos não apenas de reflexões, mas de ações e resultados tangíveis. Junto ao Histórias do Tio Francisco, essas narrativas de introspecção e crescimento encontraram suas vozes, ecoando a promessa de que cada escolha verdadeiramente feita tem o poder de transformar mundos internos e externos, um ato de sabedoria por vez.